bastante conteúdo. E outra coisa, da parte venosa a gente não vai conseguir ver, tá? Porque senão não dá. Muito conteúdo. A parte venosa a gente vai, quando a gente for estudando os outros órgãos, quando a gente viu o digestivo, a gente vai dar um ênfase para toda a parte venosa. A gente viu o digestivo, a gente viu lá, mesentérica superior, mesentérica inferior, esplênica, formando sistema portal, a cava inferior, tá? Porque senão. Professor, mas aí você fica pedindo para a gente dar uma lista também para. Sim. Acho que por causa Então nós vamos começar aqui, gente. Na realidade eu devia ter dado aquela aula antes, essa aula aqui antes daquela lá, mas como a gente já estava falando do sistema circulatório, eu já aproveitei para falar da circulação do coração, da artéria coronária direita, coronária esquerda, os ramos dela. Aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre a parte do coração, tá? Onde que ele está localizado, a localização dele, quais são os pontos de referência, qual a relação dele com as outras estruturas, tá? Que faz parte da anatomia também. Tá? Então, o coração está localizado na região intestinal, tá? Na região intestinal inferior. É a área que vai desde o externo até a coluna vertebral e está entre os pulmões. O externo é esse osso que a gente tem aqui. Não sei se vocês olharam a parte óssea, mas o externo é esse osso, né? Tifoide, manúbrio, né? Tá? nós já temos até algo natural aí, nós já falamos. E o coração então localizado nessa posição aqui, ó, mais ao lado esquerdo, tá? E entre os pulmões. E aqui a gente consegue ver certinho um pouquinho da anatomia, ó. A aorta saindo aqui, ó, o cajado da aorta, o coração, né? Então o ventrículo esquerdo vai estar bem aqui. A aorta, a válvula, né? A gente vai ter a válvula aqui, as coronárias saindo aqui, ó, já no ósteo. E aqui você vê certinho, ó, cajado da aorta, o arco aórtico, tronco braquiocefálico, carótida coluna esquerda, subclávia, né? Esquerda, tá? E aí você vê certinho. Aqui você vê o sistema venoso, ó. A veia, chegando aqui, a veia jugular, veia subclávia. Você vê a posição da veia com a artéria subclávia está aqui atrás, ó. Então é muito fácil quando você for funcionar uma subclávia, você funcionar uma artéria subclávia, que não seria o ideal, tá? Qual a desvantagem da função da subclávia em relação à jugular? Jugular, você palpa, tá? Então você tem aqui, ó. Isso é conhecimento anatômico. Isso vocês precisam ter para quando vocês forem fazer um acesso central no paciente. A carótida, né? A carótida aqui, ó, ela está mais interna que a jugular. Então, quando você for puncionar, uma das coisas que você pode usar como referência é a carótida. Você palpa, funciona, você palpa ela e você vai funcionar lateral. Para lateral. Para lateral. Porque se você funcionar para medial, você vai acertar a carótida. Você tem que funcionar para lateral. E a subclávia, ela está anterior. Teoricamente é mais difícil você funcionar a artéria do que a veia. Mas nessa localização, bem aqui, no meio da subclávia, elas quase se cruzam. E a artéria fica mais anteriorizada. Se você enfiar a agulha muito para lateral, você vai funcionar a artéria subclávia. Pode fazer pressão nesse ponto? A subclávia, deixa eu pegar um maquinho aqui. Vou pegar você aqui. Esse maquinho, Só usar a clavícula aqui, ó. O ponto de pulsão da subclávia, os pontos de referência que a gente utiliza é a fórmula. E está vendo a subclávia? Bem aqui onde ele faz essa depressão aqui. A gente funciona embaixo da subclávia. Sim. A gente funciona embaixo da subclávia em direção ao externo, ao manúbrio aqui. Aí embaixo? Aqui embaixo. A gente entra aqui na direção aqui. E a posição que você utiliza é exatamente isso aqui, ó. A hora que ela entra nessa depressão aqui, ó. É aqui que você vai entrar com a agulha. Tá? É aqui que você vai entrar com a agulha, entrando com a agulha aqui. Se você funcionar um pouquinho mais para cá, você vai funcionar a artéria. Quanto mais para cá você funcionar, maior a chance de você pegar uma artéria. Quanto mais para lá, melhor. Só que se você for muito para lá, o osso acaba não deixando você fazer a angulação para funcionar a artéria, para funcionar a veia. A diferença da gente fazer aula de anatomia com cirurgião. Lá na outra faculdade, a gente aprendia que a função seria ficar De jeito nenhum. Lá na subclávia. A
Assim, ó, existem duas técnicas. Você pode funcionar supraclavicular ou infraclavicular. Infraclavicular é muito mais seguro. Muito mais seguro do que supraclavicular. Se você for supraclavicular, a chance de você pegar a artéria é infinitamente maior por causa da anatomia. Qual é a desvantagem de você funcionar subclávia? É que se tiver algum acidente de punção, você funcionou a artéria, você está com a clavícula no meio e você não consegue comprimir isso aqui. Diferente da jugular e da carótida. Se você funcionar a carótida, você tira a agulha e comprime. Aperta ali. Comprime ali. Você consegue comprimir. Só que aí lembrando que você não pode comprimir com muita força, porque senão você vai interromper o fluxo para a cabeça do paciente. Você vai interromper o fluxo para a cabeça. E outra coisa, não recomendo você funcionar, tentar funcionar jugular do paciente no uso, porque você vai ter que palpar ali, lembrando que placa pode ter placa de ateroma, pode ter um monte de coisa, e se você errar a função e funcionar uma placa, você pode provocar um deslocamento dessa placa. Tá? Hoje em dia, até lá no regional, o pessoal está usando bastante para função do ultrassom. Pega o ultrassom com o Doppler, põe lá. Eu, particularmente, não gosto. Eu sou das antigas, eu vou na técnica, para mim não tem erro. Eu já funcionei subclávia até com paciente parado. Parada cardíaca, sem acesso, não tem acesso, tem que pegar um acesso central. Eu só separei o material enquanto o pessoal estava reunindo. Falei, para um pouquinho. E de lá, eu entrei a bagulho, aspirei e fui o cateter para rapidinho, 30 segundos. Rapidão. Professor, acesso central é somente o fio ou acesso femoral? Pode ser na femoral também. Só que o ideal é que você faça o acesso central ou jugular ou subclávia. Porque se você fizer aqui, a chance de contaminação é gigantesca. Gigantesca. Hã? Região perineal, tanto do homem quanto da mulher, é contaminado. Então a chance de você ter uma contaminação e ter que tirar o catéter é gigantesca. Tá? O que eles recomendam? Tenta carótida não deu, jugular não deu, subclávia não deu. O ideal é que você disseque uma veia aqui no braço. E aí você vai empurrar o catéter para que ele fique numa posição central. Você vai dissecar cefálica aqui, tem uma veia cefálica aqui, você entra aqui, tem anticubital de forma um triângulozinho bem aqui, você abre aqui, disseca e enfia o catéter lá para dentro, empurra, ele vai cefálica, vai subclávia, e aí você vai deixar ele na posição central. Tá? Existem algumas medicações que elas só podem ser feitas no acesso central. Uma delas, que é uma das mais importantes que a gente utiliza, é a vasoativa. Tá? Noradrenalina, o ideal é que se faça no acesso central. Não pode ser no acesso periférico. Qual é o risco de você funcionar, por exemplo, numa subclávia jugular? Entre o pulmão, que tem a pleura visceral, e a caixa torácica tem a pleura parietal, passa bem junto aqui. Se você errar a função, você vai furar o pulmão, você vai fazer um pneumotórax no paciente. Tanto na função da jugular, quanto na função da subclávia. Os dois têm risco de acontecer isso. É uma complicação. Funcionou errado, furou o pulmão, tem que drenar. Ele vai fazer um pneumotórax, tem que drenar. Eu falo, você que está apto, quando vocês saem da faculdade, vocês estão aptos a realizar qualquer tipo de procedimento. Qualquer tipo, sabia? Eu saí da faculdade e posso fazer até craniectomia, se eu quiser. Posso fazer. Vocês podem fazer. Vão poder fazer, né? Só que aquele negócio, você fez, deu certo, você é um herói. Você fez, deu errado, vamos ver a qualificação desse cara para por que ele fez isso e o que dá respaldo para ele estar fazendo isso. Vamos te crucificar. Uma coisa é eu, cirurgião oncológico, tratar um câncer e a cirurgia dá errado. Outra coisa é você, que não tem alemão, que é uma especialização, fazer e dar merda. Então, meu amigo, cuidado. Aqui, vou ser bem sincero, eu não arriscaria. A não ser que você esteja numa situação em que só tem você, e você sabe que o paciente não vai resistir se nada for feito. Aí, na situação, se der errado... Se der errado, você tem uma justificativa. Você tem um argumento. Você fala, ó, só tinha eu, o paciente ia morrer, e eu tentei fazer, para ver se eu salvava o paciente. Aí sim. Mas se você for bancar uma de herói, você pode se ferrar. Isso aconteceu, por exemplo, na minha família.
Teve um tempo atrás, eu trabalhava lá no Hospital de Câncer, lá em Betupé, e um tio da minha esposa, ele fez um quadro de superoclusão intestinal. Concluiu, fez uma oclusão intestinal. Aí foi no hospital, aí ligaram para nós, não, o tio está com oclusão, provavelmente fizeram uma tomografia e é um tumor no intestino, na transição reto-sigmoide. Eu liguei para o colega, o cirurgião, e falei, cara, eu sou médico, sou cirurgião oncológico, eu quero que você faça só um desvio, faz só uma colostomia, pega o alvo transverso dele e desvia, tira ele da emergência que eu vou trazer ele para cá e vou resolver o problema dele aqui no hospital. Ok? Não, que não sei o que, que eu desligou. O cara entrou dentro da barriga do tio da minha esposa. Já tinha comprado a passagem para ir para lá para ver ele. Eu só não trouxe ele de cara porque ele não queria aguentar a viagem, porque ele estava poluído. Liguei para o cara e falei, ó, não, tá certo, ó. Aí o cara entrou dentro da barriga, tentou tirar o tumor, não conseguiu, deixou o tio sangrando, ele foi para o UTI, eu não tenho sangrando, umas 4 horas depois. Cirurgião geral. Aí eu liguei para o cara e falei, cara, eu falei para você fazer só uma colostomia, era só para tirar ele da urgência, só, mais nada, não precisava fazer nada, só uma colostomia, não precisava nem abrir a barriga dele, era só fazer um fio e puxar um intestino para fora, só. O cara se meteu. A minha vontade, juro para você, teve uma comoção muito importante, a minha vontade era de falar para o filho. Só que se eu falasse a verdade para o filho, capaz o filho pegar uma arma e dar um tiro na cabeça do cara, porque se fosse meu pai, eu faria isso. Eu dava um tiro na cabeça desse cara, para ele largar de ser louco, largar de ser burro, ou sei lá o que. Entendeu? O cara respondeu de missão. Não, respondeu o quê? Ele não falou nada, a gente ficou quieto. Mas nesse caso, se vocês quisessem, vocês poderiam ter processado ele. Podia, só que se eu tivesse falado, Não ia ter nem que processar. se eu tivesse falado, provavelmente o filho dele tinha matado o cara. Provavelmente. E aí a gente não falou nada. A gente não falou nada. Porque ia acabar com a vida dele, da família inteira, não ia trazer o tio de volta. Complicado. Então, daquilo que não é a tua especialidade, que não é a tua área, cuidado. Vai dar ruim. A chance de dar ruim é muito grande. Tá? Então o coração está nessa localização aqui, gente. Tá? Então o conhecimento dessa anatomia, ó, dos dois lados, ó, a jugular de um lado e a jugular do outro, estão lateral às carótidas. Então, um ponto de referência que a gente utiliza, você palpa, sentiu a carótida, você vai um pouquinho para o lado, bem aqui tem um triângulozinho e você vai em direção ao mamilo do paciente. Tá? Você vai em direção ao mamilo do paciente para fazer a função da jugular. Tá? Então você vai estar na cabeceira do paciente, pegar você quiser mais legal, você só vai ver o pescoço aí. Então ele está aqui, ó. Aqui, ó, vou colocar aqui, ó. A carótida dele está bem aqui, ó. Eu venho um pouquinho para o lado. Está vendo um triângulozinho aqui, ó? Forma um triângulozinho certinho aqui, ó. Olha o triângulo aqui, ó. Tá? Esse músculo aqui é chamado de esternocleidomastoide. A gente pega esse triângulozinho aqui, ó, do esternocleido que vem da clavícula até o occipital aqui. Então ele forma um triângulozinho bem aqui, ó. Então eu vou entrar aqui, ó, palpo a carótida dele aqui, entro um pouquinho na lateral, eu entro aqui em direção ao mamilo dele. Eu entro com a agulha aqui, funcionando para lá, para a lateral. Porque eu sei que a jugular está lateral, dos dois lados, né? Se eu for funcionar aqui é para lá, se eu for funcionar para cá. Para você não correr o risco de medial e funcionar a carótida. Mas se funcionou a carótida, você comprime, vai lá e comprime. A subclávia, que é o melhor que você funciona de artéria, não tem como comprimir. Acabou. Tá? Então essa localização anatômica aqui desse triângulozinho aqui, ó, você tem aqui, ó, ao todo, entrou com a agulha aqui, em direção ao mamilo. Outra coisa, é referencial do mamilo. Se você pegar aquela velha que tem um mamilo aqui, não vai em direção ao mamilo, né? Tá? Vai ter um mamilo lá no umbigo, lá no pé. Tá? Daí usaria Você usa como referência. Hã? Como assim? Tem a linha lateral anterior, linha lateral média, isso. Exatamente, perfeito, isso aí. Tá? Então essa anatomia aqui é importante vocês terem um conhecimento dos grandes traços aqui. Sempre para lateral. Na região femoral tem exatamente a mesma coisa.
É artéria, veia, nervo. Então é para a lateral que você vai funcionar. Você funcionou a artéria aqui, você tem a artéria palmando aqui, você vai funcionar para a lateral, para pegar a veia. Então funcionar a veia. Então o coração de um adulto ele pesa entre 250 e 400 gramas. Tá? Ele é mais ou menos do tamanho de uma mão fechada do paciente, né? Por dia ele bate 100 mil vezes. Até os 80 anos ele vai bater 3,5 bilhões de vezes. É coisa, né, cara? É uma máquina fenomenal o coração, né? Tá? O coração bombeia cerca de 7.500 litros de sangue por dia, 5 litros por minuto. O débito cardíaco é o volume bombeado pelo coração por um minuto. Esse conceito de débito cardíaco é importante vocês terem ao longo da vida profissional de vocês, tá? Que é isso aqui, exatamente, é o volume bombeado pelo coração. Tá? Por exemplo, se eu te dou uma facada e você começa a sangrar, o teu volume sanguíneo começa a diminuir, você está perdendo sangue. E o coração e o teu organismo tem que tentar manter o débito cardíaco. O que ele faz? Ele começa a bater mais rápido. Ele vai tentar manter o débito cardíaco às custas de frequência cardíaca. Então ele vai começar a bombear mais rápido para manter o fluxo sanguíneo. Tem um marco de choque Hipogolêmico. Exatamente isso. Tá? Então está aqui, ó. A base do coração ele fica mais ou menos no segundo espaço intercostal esquerdo, né, e o terceiro espaço intercostal direito. Então o coração está nessa localização. Tá? Tem o externo, os arcos costais. E é importante vocês terem essa base então do coração, né, e o ápice. Tá? No ápice do coração é essa pontinha aqui, ó. Fica mais ou menos no quinto espaço intercostal. Então você tem o ápice do coração e a base, né? Os corações vão ser invertidos. E o coração ele é constituído de 2 átrios e 2 ventrículos. Tá? Então o sangue ele vai chegar pela veia cava superior e pela cava inferior. A cava superior vai trazer o sangue da cabeça e dos membros superiores. E a cava inferior do corpo para baixo do corpo. Tá? Essa é a cava superior. Então os dois chegam, desembocam aqui no átrio direito. O átrio direito manda para o ventrículo direito. O ventrículo direito contrai e manda o sangue pela artéria pulmonar para o pulmão, para ser oxigenado. Então aqui é sangue venoso, e pela artéria pulmonar é a única artéria que tem sangue venoso. Exatamente, que tem sangue venoso. Então você tem uma válvula entre o átrio e o ventrículo, entre o ventrículo e a artéria. Como é que é o nome dessa válvula aqui? É uma válvula tricúspide, exatamente, essa é a tricúspide. E essa válvula aqui, como é que é o nome? Gente, o próprio nome já fala, então não precisa nem ter dificuldade. É a mesma coisa da aorta. Então você tem o ventrículo esquerdo, a aorta. Como é que é o nome da válvula aqui? A aórtica. Tem nome para ela? Celular? Qual você fala? A válvula pulmonar? Pulmonar, sim. Ou semilunar, ou válvula pulmonar. Coloca como pulmonar, para não ter erro, porque é um sangue que está indo no pulmão. É igual a válvula aórtica aqui. É aórtica. Tá? E aí que você vai ter a válvula mitral, entre o átrio e o ventrículo, né, esquerdo. Então, ó, é o seguinte, o sangue ele chegou no átrio direito, tanto da cabeça quanto dos membros inferiores. Do átrio direito para o ventrículo direito. O ventrículo direito contrai e manda para o pulmão, para a artéria pulmonar direita e a artéria pulmonar esquerda. Esse sangue vai passar pelo pulmão, vai ser oxigenado e vai voltar para o átrio esquerdo pelas veias pulmonares. E é a única veia que tem o sangue oxigenado. Tá? Aí o átrio esquerdo manda para o ventrículo esquerdo contrai e joga para a aorta. Essa é a sequência. Tá? E isso acontece muito rapidamente. Entendeu? Tem até uma fotinha aqui. Aqui, ó. Então, os átrios contraindo e os ventrículos contraindo. E o funcionamento das válvulas, como que elas funcionam. E isso você imagina o nosso coração batendo a 100, 110, 120, 150, 180 batimentos por minuto. E tudo isso aqui funcionando. Ah, é perfeito. Perfeito. Nosso organismo ele é muito perfeito. Tá? O funcionamento de tudo isso. Tá? Dessas 4 câmaras, todas são importantes. E você tem que entender que todas vão repercutir
retrogradamente. Retrogradamente. Tá? Por exemplo, se eu tenho uma estenose, porque assim, ó, o que eu posso ter de problema nas válvulas? Problema nas válvulas eu posso ter basicamente dois problemas. Ou uma estenose ou uma insuficiência. A estenose é quando a válvula, o ventrículo, por exemplo, ele contrai e é para jogar o sangue para frente. Só que a válvula não abre completamente. Ou ela não abre, ela não fecha. Ou aí é a insuficiência. Tá? A insuficiência ela fecha, mas ela fica um pouco aberta e parte do sangue que foi reflui para a câmara anterior. Aí dá o Refluxo. Não é refluxo, é quando fica uma placa de coração. Tá? Por exemplo, se eu tiver algum problema nessa válvula aqui, se eu tenho uma estenose, na hora que o átrio contrai, ele encontra uma resistência na passagem do sangue do átrio para o ventrículo, ele não consegue esvaziar completamente o sangue, vai represar sangue na cabeça e nos membros inferiores. Se é para baixo, pode causar hepatomegalia no paciente. Se é para cima, edema de face, rosto, tronco, edema de membros superiores, fica tudo demasiado retrogradamente. Tá? Como que é o nome daquela fala? Não é calcificação, quando o sangue fica tudo dentro do coração. Coágulo. Tá? E por exemplo, se eu tenho algum problema nessa válvula aqui, o sangue vai chegar do pulmão para cá, para o átrio vai contrair e não vai conseguir mandar todo o sangue para o ventrículo. Consequentemente, vai ficar mais sangue no átrio e o sangue vai represar no pulmão, causando o que a gente chama de edema do pulmão. O líquido do pulmão fica mais congesto, dificultando as trocas gasosas. Não, mas se a válvula está funcionando corretamente, você não vai ter refluxo. A válvula fecha e o sangue não reflui. O que passou do átrio para o ventrículo não volta para o átrio. Essa válvula fecha, essa válvula abre. Porque ele contraiu, essa válvula abriu, o sangue desceu do átrio para o ventrículo. Aí essa válvula aqui vai fechar e essa aqui vai abrir. Aí ele vai contrair e vai jogar o sangue para cá. Entendeu? E na pulmonar daqui é a mesma coisa. No átrio esquerdo o sangue chegou, o átrio contraiu, essa válvula abriu, o sangue desceu. Aí ele vai contrair, essa válvula aqui vai fechar e a aórtica vai abrir. Isso tem que funcionar perfeitamente. O funcionamento do nosso coração vai ser perfeito. Ah, mas como que eu vou notar isso no paciente? Através do exame físico. Do exame físico, na ausculta. Se eu contraio e o sangue passa com uma resistência, vai causar um sopro no paciente. O paciente vai ter um sopro cardíaco. Exatamente. É como se barulho que antes não era para fazer, que era para você escutar só a abertura e o fechamento da válvula. Tum-tá, 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 tum-tá. Você vai escutar um sopro. E aí você vai escutar um sopro cardíaco. Problema na válvula. Aí você fala, pô, esse paciente tem um problema na válvula. Ou quando você tem uma insuficiência, significa que a válvula não vai fechar completamente, o átrio contrai, joga o sangue para o ventrículo, essa válvula fica aberta, parte do sangue vai para cá, parte vai retornar para o átrio por ter uma insuficiência. Também vai causar um sopro no paciente. É o sopro que não é tão preocupante assim? Depende do tipo de sopro, depende da localização. Na sala você falou que tem pessoas que têm um sopro normal. Depende do sopro. Tem sopro que é benigno. Tem sopro que você não vai fazer nada, você só vai acompanhar. Se não estiver tendo nenhuma repercussão hemodinâmica do paciente, às vezes você vai só acompanhar. Mas muitas vezes você vai precisar fazer uma cirurgia para troca de válvula. Tem graus, né? Por exemplo, eu nasci com prolapso da válvula mitral, grau 1. Eu não tenho mais hoje, porque eu fiz natação por muitos anos e trabalhei a musculatura cardíaca, a válvula voltou a trabalhar. Volta a trabalhar e funciona, é só identificação e segue o baile. Existem diversas patologias, eu cito algumas para vocês aqui, só para vocês terem uma noção da importância do conhecimento da anatomia das válvulas. Tá? Por exemplo, a gente nasce com uma comunicação entre os ventrículos, uma comunicação interventricular. Só que após o nascimento, essa comunicação ela fecha.
e tem paciente que ela não fecha. E aí você tem que ir lá cirurgicamente e fechar aquilo lá, essa comunicação. Tá? Porque se você tiver uma comunicação do ventrículo direito e do ventrículo esquerdo, qual que é o problema? Você está misturando sangue venoso com arterial. Exatamente. Se parte do sangue venoso entra aqui e eu bombeio isso aqui para frente, eu vou estar bombeando sangue venoso, sangue que não foi oxigenado. E aí lá nos tecidos vai chegar sangue pouco oxigenado, que o organismo vai sentir. Vai falar, opa, está faltando oxigênio. Aí o que o coração vai fazer? Começar a bater mais rápido para tentar compensar isso aí. Quando tem um problema na válvula também, pode ocasionar problema de circulação, o sangue não chegar em certa parte do corpo? Com certeza, com certeza. E daí Uma das patologias mais graves que acontecem nisso aqui é quando você tem estenose da válvula aórtica. Que o ventrículo esquerdo ele contrai e encontra uma resistência porque a válvula não abriu toda, era para abrir e ela ficou assim. Então parte do sangue não vai conseguir sair do ventrículo esquerdo e vai para frente. E aí você tem que fazer uma cirurgia de troca de válvula. Aí você tira a válvula aqui e coloca outra. Tá? Não, onde pega essa válvula? Aquela válvula de corpo, professor? Válvula de corpo, tem metálica, agora tem por endovascular. Endovascular, o cara entra pela femoral, vai entrando, e ele joga uma prótese em cima da válvula que você tem. É um trem fabuloso, eu vi o vídeo. É igual mecânico, põe camisa no pistão. Tá tudo certo. Tá, é um trem que Mas ele parece que funciona funciona a volta, é uma volta Tá aberta. andando. Tá? É óbvio, depende de paciente para paciente, depende de patologia para patologia, né? Cada caso é um caso. Tá? Mas o funcionamento do coração é basicamente esse. E o que vocês têm que saber? O nome das válvulas. Então você tem a válvula atrioventricular aqui, ó. O átrio direito, como é que é o nome dessa válvula aqui? Tricúspide, como é que é o nome dessa válvula aqui? Como é que é o nome dessa válvula aqui? Mitral e aórtica. São 4 válvulas. Na realidade, o que você tem que gravar? Nenhuma, você não tem que gravar nenhuma. Porque aqui, ó, se essa aqui é a pulmonar, essa aqui é a aórtica, essa aqui é a mitral, só sobra essa aqui que é a tricúspide. Acabou. Professor, é mitral ou bicúspide? Ou mitral. Grava como mitral, não tem erro. Grava como mitral. Tá? Então o coração ele é um músculo cardíaco, tá? Apoiado internamente ao esqueleto fibroso, que é o tecido conjuntivo denso, né? Com fixação das válvulas. Ele tem 3 camadas, que é o epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. Tá? O epicárdio é a camada mais externa, o miocárdio é a maior, é o músculo mesmo, é o responsável pela contração, e o endocárdio é a camada mais interna. Tá? Essa é a composição do músculo cardíaco. Tá? Isso aqui é o coração olhado no microscópio. Tá? E aqui a gente tem o funcionamento do coração. Ó. A válvula tricúspide está entre o átrio direito e o ventrículo direito. E a válvula bicúspide está entre o ventrículo direito e o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. Entre o átrio e o ventrículo esquerdo. Então, ó, os 2 átrios se contraem. As 2 válvulas abrem. Aí o sangue vai. Aí elas fecham, porque o ventrículo vai contrair. Então é as 2 válvulas e as 2 válvulas. Essas 2 funcionam juntas e essas 2 funcionam juntas, de acordo com a contração do coração. Cara, o funcionamento disso aqui é perfeito. É perfeito. Tá? E agora a gente vai falar um pouquinho sobre estimulação elétrica, aquilo que eu estava falando para vocês. Tá? Condução elétrica do coração. Você tem o nó sinoatrial, o nó atrioventricular, o feixe atrioventricular e as fibras de Rize-Burkitt. São células conectadas com junções conectantes, tá? É o cardiomiócitos modificados, são células cardíacas modificadas que a gente fala. Aí como é que funciona isso? Você tem aqui o nó sinoatrial ou o nó sinusal. Ele é o responsável por mandar um único estímulo para o funcionamento de todo o coração. Então ele manda o estímulo, os átrios se contraem, ele faz uma pausa aqui no atrioventricular, no feixe atrioventricular, para dar tempo dos átrios contraírem e mandarem o sangue. Ele faz uma pausa. Depois que fez uma pausa, ele manda o estímulo para a contração dos átrios, dos ventrículos. Então você teve o estímulo, mandou a contração dos átrios, fez uma pausa, ele passa por esse feixe e aí desce para a contração dos ventrículos. Tá? É assim que funciona. Então você tem o nó sinusal, o nó atrioventricular, o feixe atrioventricular e as fibras de Rize-Burkitt. Tá?
Entendido? É assim que funciona o nosso coração. É isso aqui, ó. Olha lá, ele mandou o estímulo, fez uma pausa, mandou o resto. Mandou o estímulo, os átrios se contraem. Faz uma pausa e manda o estímulo, aí os ventrículos se contraem. É exatamente isso aqui que acontece com o nosso coração. Imagina uma arritmia. Se você tivesse um outro ponto aqui mandando o estímulo, aí o nosso coração não sabe se segue esse estímulo ou esse estímulo aqui. E se os dois estímulos chegam ao mesmo tempo, ele, exatamente, em vez de contrair, ele vai tremer. Ele não sabe a que estímulo. Imagina se você manda um estímulo aqui e eu mando um aqui. Ele mandou, eu mandei agora. A hora que ele está relaxando, já chega outro para contrair. E isso vai causar as arritmias do coração. Aí o estudo eletrofisiológico com radioablação, você vai entrar aqui, vai mapear o coração, achar o lugar e tentar queimar aquele ponto para ver se ele para de mandar o estímulo. Isso é um estudo eletrofisiológico com radioablação. Tá? Para você queimar o outro estímulo. O único estímulo que nós temos que ter é esse aqui. Quando você tem um infarto do miocárdio, você tem um comprometimento de qual artéria que pode comprometer isso aqui, esse nó aqui, esse átrio ventricular, que pode provocar um bloqueio átrio ventricular total. Porque se eu tenho uma morte disso aqui, esse estímulo vai vir e não vai conseguir passar para cá. E aí os ventrículos não vão contrair. Aí os ventrículos não contraindo, você vai ter um bloqueio átrio ventricular total, um BAVT. O estímulo sai do nó sinusal, mas não passa por aqui porque ele está morto. E aí você tem que botar um marca-passo no paciente. Você entra com ele aqui no sistema venoso e bem aqui você vai ligar o marca-passo no músculo cardíaco. E aí o teu marca-passo vai ficar mandando estímulo para isso aqui contrair. E você que controla a frequência. Eu quero que ele fique numa frequência de 60. Você põe 60 no aparelho, ele vai mandar 60 contrações por minuto. Aí eu quero 70, põe 70. Eu quero 80, põe 80. Eu quero 200, põe 200. Você põe então o valor que você quiser. 200 você não vai pôr, né? Senão o paciente está... O cara sai até... Tá? E tem um aparelho também, que é um pouco diferente, que é chamado de cardiodesfibrilador. Tá? Porque essa arritmia, ela pode se tornar maligna e fazer com que o coração fique tremendo em vez de contrair. Em algumas pessoas isso pode acontecer. Aí o que esse aparelho faz? Ele vai provocar uma desfibrilação no paciente. É a mesma coisa que você ir lá e dar um choque no paciente. O paciente está lá, começou a passar mal, porque o coração dele entrou numa arritmia. Muitas vezes o paciente desmaia, de repente o paciente deu uma... Aí o coração vai, como se resetasse o coração do paciente, e o coração volta de novo a bater. Professor, a pessoa com marca-passo, ela pode fazer atividade física normal? Só que ela teria que controlar o código cardíaco dela? Não, ela pode fazer atividade, só que ela não controla a frequência. Porque, por exemplo, porque o aparelho ele fica no subcutâneo. Você engata como se fosse um imã para fazer a programação dele. Você não tem acesso ao programador. É o médico lá que faz a programação. Então, por exemplo, quando a pessoa ela vai fazer isso, normalmente o coração ele vai aumentar o batimento. Exatamente. Então, se lá está configurado para 90 no máximo, ele vai parar. Ele para? Porque não, marca-passo não vai marca-passo. O paciente vai parar de fazer a atividade. Porque ele começa a passar. Vai porque o organismo não vai conseguir responder o suprimento que ele necessita. Mas não teria marca-passo que se adapta, tipo assim, não. Ele percebe que está com a intenção aí, ó, tá uma intenção. Tipo, aperta o botãozinho, vou para atividade física. Para ele tudo. Não tem. Porque assim, geralmente quando o paciente precisa de um marca-passo, o coração do cara já não está muito bom. Já não é aquele cara que vai conseguir fazer muita atividade física. Ele vai conseguir dar uma caminhada, ele vai conseguir fazer as atividades normais, mas corrida, maratona, aí não. Vocês já estão querendo demais, né? Vocês podem desenvolver um marca-passo que... Tem um aplicativo. Não, tem nada nem aplicativo. Você desenvolve um marca-passo que identifica se o paciente está fazendo atividade física e aumenta a frequência sozinho. Acha que não precisa nem fazer medicina, é só aposentar, meu amigo. Então, ó, o funcionamento é isso aqui. Nó sinusal mandou o estímulo, fez uma pausa no átrio ventricular, feixe átrio ventricular, feixe de Higgs e Purkinje para a contração dos ventrículos.
Então, o nó sinusal dá o primeiro estímulo, contrai os átrios, faz uma pausa no átrio ventricular, e é uma pausa de milissegundos, tá, gente? Não é uma pausa, tá no café e tal, não. É milissegundos. Trabalhei com medicamento desse nome. Som da batida. Tá? É importante vocês conhecerem o funcionamento disso aqui, porque isso aqui a gente consegue identificar no eletrocardiograma. Tá? No eletrocardiograma. Só que quando o paciente tem uma arritmia, ou você quer identificar se o paciente tem uma arritmia, muitas vezes ele não tem uma arritmia persistente. E aí você precisa fazer um outro exame, que é chamado de Holter. Você monitora o paciente e ele fica com um aparelhinho que vai gravar 24, 48 horas para ver se você consegue pegar a arritmia do paciente. Porque às vezes é uma arritmia que acontece uma a cada, sei lá, cada semana, uma por mês, uma por ano. E muitas vezes você não consegue detectar. Intervalo da pressão também você fica 24 horas, mesmo exemplo, isso aí. Lá é o mapa, medida ambulatorial da pressão arterial, é chamado de mapa. Tá? Aquilo ali é para controlar a tua pressão. Ele vai medir a tua pressão durante o dia, durante a tarde, durante a noite, durante suas atividades, para você ver como é que você está, como é que está oscilando a tua pressão arterial. Para ver se, por exemplo, dosagem de antihipertensivo, para ver se a dose está sendo suficiente. Porque às vezes o paciente pode estar fazendo um pico hipertensivo. E às vezes um pico hipertensivo é o suficiente para causar uma AVC hemorrágica em você. Eu sempre falo para o paciente, você já pegou uma mangueira nova? Mangueira de jardim, você pode socar a pressão dela que ela vai aguentar, porque é uma mangueira nova. Mas se você pegar uma mangueira mais velha, enrijecida, e socar a pressão, ela vai arrebentar. Ela vai arrebentar. Vaso sanguíneo é exatamente a mesma coisa. Mangueira nova, ela pode socar a pressão que ela vai arrebentar. Por isso que é raro você ter um paciente com 20 e poucos anos tendo um AVC. É raro. Tá? Mas se você pegar um idoso e fizer um pico hipertensivo, vai romper, vai causar um AVC hemorrágico e esse paciente vai ficar sintomado, porque a mangueira dele vai enrijecendo. Não tem jeito. Nós somos igual ao carro, você tem que dar manutenção. Se não der manutenção correta, se você esfolar muito o carro, ele vai durar? Vai. É igual a nós. Se você esfolar muito ele, logo você está na bala. Tá? Então, o nosso sino atrial, tá? Vai estar bem aqui, ó. E aí você tem o átrio direito, ventrículo direito, o átrio esquerdo, ventrículo esquerdo. As artérias, a gente já falou das artérias que ficam no coração, né? Coronária esquerda vai mandar um circunflexo e um descendente anterior, principalmente esses dois vasos, tá? A circunflexa do subcoronariano vai ligar o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo, a renda coronária esquerda, e a descendente anterior vai ligar ambos os ventrículos. Então, esse aqui é o principal ramo que a gente tem no coração, é esse aqui. Não que a gente não precisa do ventrículo direito ou do átrio direito, precisa. Mas o mais importante é o ventrículo esquerdo. Se você tiver alguma deficiência no ventrículo direito, ele vai ter uma dificuldade de bombear, você vai ter uma repercussão retrógrada, que é patomegalia, espinomegalia. Se você tiver algum problema no ventrículo esquerdo, você vai ter uma repercussão retrógrada, que é o pulmão, congestão pulmonar. Tá? Então você tem o átrio direito, ventrículo direito, artéria pulmonar, veia pulmonar, átrio esquerdo, ventrículo esquerdo, cajado da aorta. Então você tem a veia cava superior, ou veia cava superior e a veia cava inferior. As duas levando o sangue para o átrio. Alguma dúvida dessa sequência aqui, gente? Então o sangue ele chega na veia cava inferior, veia cava superior, do átrio direito. Do átrio direito, ventrículo direito, pulmão. Volta para o pulmão do átrio esquerdo contrai, ventrículo esquerdo contrai, aorta. E o nosso corpo. Professor, até a cava superior e inferior, ela sempre vai levar sangue para o átrio. Mesmo ao superior e inferior. Sempre para o átrio direito. Sempre para o átrio direito. A veia cava inferior, ela tem mais calibre do que a superior? Sim, a pressão tem que subir? Porque ela tem. Na realidade, o grande segredo das veias, que é diferente da artéria, por exemplo, a artéria, lembra que eu falei para vocês que ela tem uma camada muscular no tecido arterial, porque ela tem contração. A artéria tem contração. A veia não, ela não tem essa camada muscular. Então ela tem um sistema de válvula. Tá? São válvulas. Imagina um cano cheio de válvulas. Então o sangue ele vai e volta, 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 vai e volta.
Quando você tem uma insuficiência venosa, é por problema dessas válvulas. Aí o sangue vai e volta, vai e volta, vai e volta. E aí o que ele vai provocar nas veias? Dilatação da veia. Varizes. É por isso que as varizes é aqueles canudos e venas tornando o paciente. Aquilo é problema nas válvulas das veias. A veia ela não consegue, por algum problema na válvula, ela vai jogar o sangue para cima. Quando a gente contrai, quando a gente caminha, quando você tem a contração da musculatura, ele contrai a musculatura e ele joga o sangue para cima. Ele contrai a musculatura e joga o sangue para cima. Ele contrai, só que se o sangue, você não tem essa válvula para segurar o sangue, ele está indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando, e cada vez mais indo e voltando. E aí ele vai represando e causando dilatação do nosso sistema venoso. O vasodilatador também afeta essa parte? Não, o vasodilatador ele vai agir em cima da musculatura dos vasos arteriais. Como a veia não tem isso, você quer provocar uma vasodilatação. Isso vai provocar um relaxamento da musculatura arterial. Vasodilatação só funciona nas artérias, não na veia. A veia não tem músculo, não tem a camada muscular. Eu acho que tem um slide para isso. Alguma dúvida sobre esse fluxo aqui? Tranquilo? E aí a gente separa o nosso organismo em duas circulações, duas grandes circulações, tá? Que a gente chama de grande circulação e pequena circulação. Então, por exemplo, quando acontece alguma coisa no nosso organismo, por exemplo, eu venho aqui e entro com uma metralhadora ali. De novo, o que vai acontecer com o teu organismo? Na hora você vai gelar. Você vai gelar. Porque o organismo olhou o cara entrando com a metralhadora ali, na mesma hora o organismo vai te preparar ou para você fugir, ou para você lutar, ou para você fazer alguma coisa para você reagir. Ele vai dar privilégio da tua circulação central, que é pulmão e sistema nervoso central. Tá? Ele vai jogar todo o sangue para cá, ele vai tirar daqui e vai jogar para cá, para o sistema de circulação. Ele vai dar privilégio para o pulmão e para o cérebro. Só, o sangue praticamente vai ficar circulando aqui. E para isso, ele fecha a tua periferia. Ele vai fechar a tua periferia. Por isso que quando você toma aquele gelo, o cara fica branco. Como se ficou branco, né? Toma um susto, ficou branco. Porque fechou a periferia, jogou todo o sangue para a região central, para oxigenar esse sangue e manter o fluxo sanguíneo cerebral, para você ter alguma ideia, ou de fuga, ou de luta, ou de alguma coisa. Ele vai preparar o organismo. Joga toda essa circulação para a circulação central, tá? E aí ele vai dar privilégio para essa circulação aqui, ó. Sistema nervoso central, pulmão e coração. Professor, mas aí, por exemplo, a adrenalina no meio disso daí, a gente fala que a adrenalina ela disponibiliza mais força muscular também. Também. Mas aí, por exemplo, se não está indo sangue puro para as periferias, como é que fica? Periférica, musculatura sim. Tá? Periférica. Então a nossa circulação é essa aqui, ó. O coração sai, vai oxigenar o sangue no pulmão, o sangue volta, a artéria que vai sistema nervoso central, volta sangue venoso, então a artéria joga o sangue, vai para o fígado, vai para o intestino, vai para o rim, vai para o bexiga, vai para todos os lugares, volta venoso, através da veia cava inferior, direto para o coração. Aí faz todo o processo de novo. Vai para o pulmão, oxigena, volta, arterial de novo. E ele fica fazendo esse fluxo aqui continuamente, tá? Para oxigenar o nosso sangue. Esse caso clínico aqui foi colocado, mas para vocês a gente não vai entrar nesses detalhes. Dúvidas sobre isso aqui, galera? Não? Tranquilo, funcionamento do coração. É importante vocês terem conhecimento dessa anatomia, tá? Pegadinha que geralmente a gente vê nas provas, eu vou até falar para vocês. Porque aqui, ó. Como é que é o nome desse vaso aqui? Artéria. Se é arterial, não é sangue arterial, não é sangue oxigenado? Mas não é. A artéria pulmonar aqui é sangue venoso. É sangue venoso. Como é que é o nome dessas veias aqui, que trazem o sangue do pulmão? Artéria pulmonar. Ou veia pulmonar, desculpa. Veia pulmonar. Se é veia, não deveria ser sangue venoso, mas não é sangue arterial. Então a única veia que tem sangue arterial
é a veia pulmonar. E a única artéria que tem sangue venoso é a artéria pulmonar. Tá? Só os pulmonares têm alteração. Só. E por que eles falam isso? Porque assim, qual é. Por que não colocaram o contrário, né? Porque tem uma designação que fala que artéria é tudo aquilo que sai do coração. E veia é tudo aquilo que chega no coração. Então as veias pulmonares elas chegam no coração, mesmo sendo um sangue oxigenado. E a artéria pulmonar ela sai do coração. Entendeu? Por isso que é. Então, por isso que, por exemplo, as veias cavas elas são grandes, porém não são consideradas veias. Sim, é veia cava. Elas chegam no coração. Tudo que chega no coração é veia. Tudo que sai do coração é artéria. Dá para confundir um pouco, por exemplo, por conta do calibre dela, que é mais. Bem tranquilo, na hora que você fixou esse conhecimento, tranquilo. Tá? Dúvidas, galera? Ou fica uma dúvida, por exemplo, no trânsito entre os sistemas. Qual a imagem que for? Onde está isso? Porque, por exemplo, lá caso de ficar o sangue arterial, ele vai entrar no fígado e não sai dele. Não sai. Aqui, ó. O sangue arterial ele sai da aorta, a artéria ele vai lá pela aorta, ali no tronco celíaco. Você vai ter 3 vasos no tronco celíaco, que é a artéria hepática, a artéria esplênica e a gástrica esquerda. Então a artéria hepática vai trazer sangue para o fígado. Aí vai irrigar o fígado através das veias hepáticas, ele vai se comunicar com a veia cava inferior e vai jogar o sangue de volta. Aí, por exemplo, poderia ter uma questão sobre esse trânsito que tem? Não. Porque se tem uma dúvida sobre o trânsito, é bem tranquilo, né? Ele vai arterial e volta venoso. Vocês chegaram a ver minha prova passada? O professor, a questão que eu acho. Alguém viu? Hã? Bota aqui. Alguém viu? Não, Você bem parecida com a minha. bem parecida com Eu vendo. Eu vendo. Não, 1 milhão não. 1 milhão. Nota de R$2. Professor, não, mas eu digo assim, eu acho que a pergunta do. 1 milhão de notas de R$2. Professor, eu acho que a pergunta do bom foi o seguinte, que eu também fico dúvida. Na prova, por exemplo, você vai cobrar qual artéria que liga o fígado e qual que é o sistema que drena ele. Alguma coisa assim. Seria tipo isso aí que eu perguntei. Tipo assim, o fígado ele é ligado por uma artéria tal, 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 e é drenado pela veia tal, tal, tal. Isso sim. Isso sim. Isso é conhecimento anatômico. Entendeu? Vocês querem fazer uma pausa? 10 minutos? Bora, pausa, 10 minutos. Vamos fazer um pouquinho maior, então só vou fazer 20 minutos. Vocês tomarem um café, acordarem, senão daqui a pouco eu vou dormir. Ele chegou duas, né? Ele chegou duas.